Quem desenhou, quem teve Era a vamos minha dizer, pergunta, era a minha próxima pergunta. Da onde vieram as imagens, né? as imagens vieram todas supervisionadas e acompanhadas pelo Crowley, mas foi a sua discípula primeira, eu acho, que apostou em todas as filosofias trazidas por ele, espiritualistas, ocultistas, né, na realidade, a Frieda Eckes. Ela traz a sensibilidade em cada lâmina de captar, gente, de incorporar simbolicamente, traduzir simbolicamente o que Crowley construiu na sua jornada de vida. Se o tarô é uma jornada, o tarô de Crowley representa a jornada dele no ocultismo e a jornada dele na liberdade de expressão e de vida, na liberdade de escolha, na liberdade de cada um viver o seu tempo. Ela, de forma muito refinada, conseguiu traduzir todos esses detalhes com intensa supervisão dele, né? E ele que já era autor, inclusive do livro de Thoth, que dá vida ao tarô de Crowley, né? Do ponto de vista teórico, nós temos a inspiração dele no livro de Thoth. Nas gravuras do tarô de Crowley, na edição do tarô de Crowley, ele resgata a sua jornada, principalmente do tempo em que ele foi o condutor da Telema, que é essa filosofia religiosa. E não para por aí, né? O seu campo de lei e de liberdade, e que homem e mulher, em suas condições de vida, precisam atender a essa universalidade de se sentir livre, na carta Arcano 11 da Força, que é uma carta central da estrutura do tabuleiro do tarô, ele traz o nome de Luxúria. É uma carta que, se você olhar para o tarô clássico de Marcelli, poderia ter trazido, deixado ela mais próxima aqui, mas eu tenho ela no tarô de Marcelli, você vai encontrar uma imagem segurando, abrindo a boca de um leão na altura do ventre, do baixo ventre, não é? Então, essa carta, naturalmente, se a gente for fazer uma viagem pela literatura clássica do tarô, nós vamos encontrar uma sensualidade, uma inclinação para uma sexualidade. E ele estampa isso mais fortemente quando diz: os desejos precisam ser expostos. As feras internas não carecem de controle. Homem e mulher precisam estar, de alguma maneira, disponível para a vida. E quem dá a vida na procriação precisa também sentir o prazer do desejo de estar vivendo a sua própria e máxima energia, a energia da sexualidade. Ele traz isso na 11ª lâmina do baralho, na carta central, que é a força. Uma outra figura discutível do tarô é o arcano 15, tradicionalmente conhecido como o diabo, que é uma caverna, né, fechada, limitante, que muitas vezes, de alguma maneira, nos aprisiona. Ele traz a figura, poderíamos entender como a figura de um pênis ereto, da genital masculina, com os testículos e os espermatozoides. Que loucura! Ali depositados. Isso é mais uma expressão da manifestação do que ele defendia enquanto energia sexual, uma energia para a magia. Bem, isso é a polêmica do Crowley. E quem é o Crowley esotérico? É o ocultista, é o mago. Mago transmutador e transformador. Né?
Ou seja, para ele, a magia tinha como efeito transformar algo Uhum. do bem-querer e entender do homem e da mulher, e transmutador, porque para ele, no ocultismo, as almas, tudo importa, mas nada tem sentido se não for dado as condições naturais e de liberdade da vida. No Faz arcano zero do tarô, que é o louco, ele traz uma Uhum. imagem, figura centralizada, lembra o deus Dionísio, porque como ele tinha a cabala e a astrologia baseado nos ensinamentos egípcios, como a sua base, a sua estrutura de aporte e de sustentação filosófica e religiosa telema, então ele traz essas expressões também dos deuses egípcios nas lâminas, mas sempre envolvendo a divindade dentro do ocultismo, do Sim. esoterismo e na Uhum. condição do humano, que em terra, que em vida, tende a querer também sentir os seus próprios desejos, prazeres, vontades e conquistas. Sim. Então, um pouco disso que a gente passeia na história do Crowley e traz as suas muitas facetas, mas lembrando que quando você escuta Raul Seixas, Viva a Sim. Sociedade Alternativa, você está Sim. dando e referenciando a Eon, que é o que Raul Seixas grita fortemente. Quando você vai ver o trabalho dos Beatles, se eu não me engano, ali finalzinho, anos 60, tem uma Uhum. capa do livro que ele faz uma meia-lua provocando a imagem de Crowley na capa. E tudo isso era para provocar no rock a opinião pública e popular do que é ser livre e liberdade precisa ser estendida para todos. Sim. A vontade da pessoa é é o tema central para Crowley e não diferentemente também para o tarô. Sim. Agora, quem gosta de estudar tarô vai encontrar outras diferenças em relação ao tarô clássico. Mas lembrando, se você está manuseando o tarô de Crowley e você é um conhecedor do tarô clássico, você vai perceber que a estrutura de tarô ela é a mesma. O que Sim. fundamenta mudanças é que foi mudando, inclusive, da primeira versão para de fato chegar até a edição final em 1978. O que vai haver uma mudança não é na estrutura, mas é na distribuição simbólica das imagens arquetípicas que Crowley traz, se baseando muito nas suas vivências ocultistas e também nas suas experiências com o Egito, envolvendo cabala e astrologia. Depois da origem do tarô clássico, século XIV, quando chegamos ali no século XV, já final do século, Uhum. as edições de tarô que começam a surgir são desenhadas e pintadas de acordo com a história de vida do seu idealizador. A nossa, inclusive, domingo eu estive numa live com ela, do Luísa Papaleu, Hum. magnífico. O Sim. próprio tarô da Luísa Papaleu é a prova disso, a prova recente. Ela idealizou um tarô em Sim. suas grafias, símbolos e pinturas e cores, Uhum. o que ela queria expressar de tão brasileiro que esse tarô é. Né? Ou seja, ela substitui o naipe de espadas e chama de peixeira espadas, não é? Personagens da cultura popular brasileira, da Sim. música, não é? Então, ela está trazendo o quê? A história de vida, a experiência de vida dela Uhum. e a cultura que ela deseja expressar, que é o Sim. Brasil. Crowley fez isso utilizando suas experiências egípcias, voltado ao ocultismo, envolvendo cabala e astrologia, e não deixando fora, nas lâminas do tarô, a liberdade do homem e da mulher, como lei primordial e tema central das suas convicções e escolhas.
Perfeito. Quando a gente traz isso aqui numa live, uma live que vai ficar aberta e as pessoas vão poder acessar, né, como bem desejar e quiser, é super importante a gente se situar que o tarô ele envolve um estudo de grande aprofundamento e ele vem se desenvolvendo com o tempo. O tarô tem mais do que 600 anos, ou seja, é um oráculo recente, é novinho, é recém-nascido. Do ponto de vista de a gente pensar Sim. por exemplo, né, Verdade. o antigo egípcio, a gente está falando aí de antes de Cristo, né? Sim, mais de 4.000 anos, né? Atrás. 4.000 anos, né? Quando tem os primeiros oráculos tabuleiros, né? Que eram os ossinhos, que se amarravam com algumas, hoje a gente chamaria de miçanga, e aí você joga exatamente um tabuleiro e as posições seriam reveladoras dentro da espiritualidade do sagrado que os oraculistas ali pensavam. Então, o tarô acompanha o desenvolvimento da sociedade, do mundo, ou seja, o tarô de Crowley já é um tarô diferente do tarô clássico, não só o seu culto às questões sobrenaturais, mas, sobretudo, pela história de vida que ele desenvolveu. Sim. As defesas sociais e políticas que ele fazia em sua época. Verdade. A Luísa Papaleu faz um tarô extremamente moderno, muito surrealista, de certa forma, mas baseado na estrutura clássica do tarô, trazendo o que ela desejava expressar em sua cultura brasileira, brasiliana, né? Brasiliana. E dentro da figura do Crowley, algumas principais alterações nos arcanos menores é quando ele inverte o rei de paus, o rei de bastões, por exemplo, para o cavaleiro de paus. O personagem rei desaparece, no lugar dele é o cavaleiro, o sujeito da ação, da atitude. A rainha permanece como uma dama. Sim. Também aqui eu estou trazendo, valorizando o naipe de paus. O que seria cavaleiro do tarô clássico, cavaleiro de paus, ele substitui para príncipe de paus. Sim. E o que nós chamamos de valete ou pajem no tarô clássico, ele vai para princesa, e aqui no caso, naipe de paus. O que é que a gente observa nessa combinação? O yin e o yang, sistematicamente sendo posto nas distribuições das cartas. Não são condições sexuais que ele está chamando de atenção. São energias, o yin e o yang, dos opostos que transmutam magia. Dos opostos se transforma. E a transformação é feita através da magia. Lembrando que também Crowley foi um excelente alquimista. Perfeito. Por que o Crowley teve esse estigma de alguém como uma besta? Por que as pessoas o colocaram ou o estigmatizaram dessa forma? Será porque também foi alguém que não coadunava com a sociedade vitoriana? Sim, né? O Crowley ele rompe com a crença conservadora da sociedade vitoriana. A gente lembra que ele defende pautas e temas progressistas. Ele fala de liberdade, e inclusive ele chama de que a liberdade é uma lei que precisaria ser estabelecida aos homens e mulheres. E aí, quando esse estigma, né, a besta, que era muito ressaltado para ele, talvez até hoje alguns opositores ainda mantenham esse estereótipo, né? Sim. A gente tem a sombra da Idade Média, ela povoa muito no nosso meio, né? Principalmente nós que estamos no esoterismo. Não sei se você, Edelcio, tem essa percepção, mas de algum modo
a frustração, a perseguição da Idade Média, ela até hoje ainda é muito contínua em cima da gente, que como esotéricos ocultistas, né? Eu me considero uma pessoa ocultista, então, o sujeito à parte, fora do padrão, do modelo que pode ser expressado. Então, significa dizer que aquela sombra besta é um termo que era utilizado na época da Idade Média. Se você não fechar a porta da sua casa às 18 horas, a besta vai entrar na sua casa e vai levar todo mundo, vai matar todo mundo. Não é? Os egípcios não andavam à noite. Os hebreus sim, mas os egípcios não. Porque eles temiam a fúria da besta. E a gente está falando o quê? De 4.000 anos, 4.000 e poucos anos atrás. Né? Quando, na realidade, a Idade Média, quando é que surge a Idade Média? A gente já está no tempo em que Cristo era o Salvador e se intitula, não o Cristo, mas as pessoas do dogma intitulam ele como o único a ser seguido, entendido, entendido. Então, sim, Luzene, a besta, ela vem desse estigma, pelo fato de Crowley ser uma pessoa diferente da classe, inclusive da classe burguesa, da riqueza. Ele é um homem rico, família bastarda. Então, ele se diferencia desse núcleo, desse meio, e ainda prega circunstâncias que quebram as convenções sociais de uma época, né? Que é falar sobre energia sexual, sexualidade, liberdade sexual para mulher e homem, magia com a força sexual. Isso é colocado à parte e foge do controle da sociedade. Por isso que eu tive a preocupação de fazer aqui uma analogia com Reich, para ficar claro às pessoas que leem psicologia, psicanálise, que o que estava acontecendo com Crowley não era só porque ele era ocultista, não era só porque ele era alquimista, mago ou coisas do tipo, é porque ele ia contra as convenções de uma sociedade, assim como Reich fez a mesma coisa na Alemanha e nos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos possam imaginar, em nenhum momento na literatura do Crowley ele está agindo contra a ciência. Entendi. Em nenhum momento ele age contra a razão. Muito pelo contrário. Ele defende haver alquimia, magia, ocultismo, energia sexual, mas ele não vai no sentido contrário à ciência ou à evolução da ciência. Se a ciência pode ser lida como um meio de que o homem e a mulher se libertam, né, das opressões de um mundo conservador, ele não seria jamais opositor a isso. Sim. Arcano 14 está aqui. Ele vai expressar a alquimia. Como eu disse, além de mago da magia, ele também era um alquimista. E até do tarô clássico, né, que seria a versão original, vamos dizer assim, primeira da temperança, depois que eu estudei Crowley, há muitos anos atrás, eu também passei a tratar essa mudança de líquido, de um vaso, de um jarro para outro, não mais como a dualidade dos opostos, como o tarô clássico lembra a gente, mas sim como a transformação. No Arcano 14, que ele vem depois do Arcano 13, ou seja, depois da morte, arca significa dizer o chamado do humano para reconhecer a si mesmo e em si mesmo, por meio da magia, da transformação e da alquimia, os seus processos transformadores e a transmutação. Né? E o que é muito interessante, tem duas figuras emblemáticas aqui. Né? Uma figura que lembra um lobo e outro, um sujeito, uma imagem de asas, como meio que tentasse lembrar uma águia, mas com um bico mais voltado para um dragão bebê da época. E ele, do caldeirão, que seria o da magia, na realidade ele se propõe a fazer a alquimia.
né? E aí, como a previsibilidade na taromancia, ou seja, no exercício oracular desta carta, quando ela chega no jogo, você vai lembrar para o seu consulente que é hora de transformar. É hora de colocar na alquimia ou na magia da vida aquilo que não está mais servindo na tua jornada. Você joga lá dentro do caldeirão, transmuta, transforma, busca entender a vida a partir de um renascimento. E neste renascimento, busque a grandiosidade da sua evolução e do seu tempo. Perfeito. Quando você conhece a escola clássica do tarô, você vai entender que a partir dali, todo e qualquer tarô, em qualquer fase, os surrealistas, os transculturais, os tarôs mais medievais, os tarôs modernos, contemporâneos, todos têm em uma só matriz a estrutura do tarô clássico, por exemplo, tarô de Marseille. Então, a interpretação é a mesma, a estrutura é a mesma, o emprego oracular é o mesmo, a mancia é a mesma. O que você vai refinar o repertório é que, se você tem um conhecimento da forma originária daquele tarô, por exemplo, o tarô de Crowley, que se baseia em Thoth, aí sim você vai poder, a partir desses novos recursos gráficos, dessas figuras e edições mais modernas, você vai poder sim atribuir novos símbolos e novos traços que cada lâmina está trazendo. Mas a estrutura de funcionamento e previsibilidade passa a ser a mesma. E lembrando, você poderá encontrar na história do tarô de Crowley uma versão em 1969, foi a primeira versão publicada em Dallas, com as cartas todas na cor vermelha. Só em 1978, na Suíça, e aí começa a ser distribuído para a Europa, depois de algumas modificações do trabalho original da Frieda, é que você vai encontrar o tarô como assim ele é distribuído hoje. Tá? Perfeito. Você que é interessado em oráculos, interessada em tarô, quando você se interessa por um tarô, busque se interessar também pela obra, por aquilo que deu vida àquele tarô. Compreender as lâminas do tarô e sua simbologia é algo de extrema importância, porque tarô, a estrutura é única. 78 cartas, dividido em 2 grupos, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Nos 22 arcanos maiores, tem o arcano 0, que é o louco, e 21 estágios, que começa com o arcano 1, o mago, termina com o arcano 21, que é o mundo, e retorna para o mago novamente. Porque quem é do tarô? O louco. Nós. Os personagens da vida. Só que conhecer as lâminas apenas do tarô é algo de extrema importância no exercício da mancia. Mas quando eu conheço a obra do autor, eu vou refinar o repertório. Eu vou entender o que é que esse autor queria trazer em determinado símbolo que ali ele distribui e coloca nas cartas. Eu vou respeitar a história do autor, portanto, do tarô, e vou também respeitar a minha condição de interpretação, fazendo com que possamos chegar no nosso consulente mais assertivos, mais seguros e, evidentemente, com a responsabilidade e a ética que todo oraculista precisa ter. Importantíssimo isso. Comprometido com os estudos. Eu tenho aqui vários livros de tarô e eu nunca paro de comprá-los. Eu tenho até livro aqui que eu ainda não abri. E eu preciso ler, porque além de ser oraculista, além de ter 35 anos de trabalho,
Eu sou professor. Eu sou Sim. professor de Mancias. Eu sou um esotérico. Eu sou do ocultismo. A atualização precisa ser constante, porque se tudo isso desenvolve junto com a sociedade, eu não posso ficar 35 anos atrás, eu tenho que desenvolver junto, e o único meio de fazer isso é lendo, estudando e pesquisando. E isso é para qualquer área, né? Não é só no tarô, é para qualquer área. Qualquer área, e é o tempo inteiro. O tempo Tá? todo, é verdade.